Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Batalhador. A batalha pela liberdade financeira tem sido um dos temas mais sonantes na nossa sociedade. No programa de hoje, trouxemos um batalhador que nos vai contar o seu percurso. Acompanhe aqui a história de Francisco, o CEO da Kitecart. Foi exatamente junto do seu pai que Francisco foi aprendendo os primeiros passos de corte e costura. Inspirado pelo pai, Francisco criou a Kitecart para o homenagear. Fala aqui Francisco Xavier Jorge Antônio, é o nome completo, mas mais conhecido por Frank. Frank. Já me conhece por Frank. E estamos aqui para falar um pouco do nosso percurso enquanto estilista, enquanto empreendedor, daquilo que tem sido então o nosso percurso ao longo desse tempo. Como vejam, né? Se a marca Kitecart Atelier, nós trabalhamos com fashion style e uniforme e temos estado a satisfazer os nossos clientes em termos de consumíveis, de roupas individuais e de roupas também coletivas. O Francisco na Kitecart é o CEO, é de facto o indivíduo que começou com esse magnífico projeto que hoje inclui determinadas pessoas que também têm contribuído para o desenvolvimento dessa mesma empresa. Então, Kitecart é de facto uma marca que surgiu com a minha própria iniciativa, apesar embora começou com o trajeto do meu pai. O meu pai desde sempre quis que eu fosse um bom profissional ligado à corte e costura. Estou a viver o sonho do meu pai, vivo o sonho do meu pai nesse exato momento. E até o Kitecart é uma homenagem ao meu próprio pai. Tenho duas fases, né? Tem uma fase em que comecei a aprender com 11 anos de idade, na altura em 2009. Era estudante da quinta classe, se não estou errado. Comecei aprender, o meu pai começou a me dar as primeiras bases de corte e costura, as primeiras bases de como eu devia aprender a gerir o dinheiro, aprender uma profissão da melhor forma possível. Mas comecei com um sonho propriamente em 2015, né? Eu aí cresci um pouco mais em termos de projeção e decidi, não, que tal começar com uma marca, começar com um espaço, com um ateliê que é para poder satisfazer os nossos clientes. Daí que decidimos então criar, em princípio, na casa dos meus pais, né? Criamos lá uma repartição, construímos, os bradas deram sangue, há quem veio rebocou, há quem veio fez a instalação, e há quem me ajudou a comprar o espelho, e aí fomos começando a empreender. Desde 2015, a Kitecart vem crescendo e já conta com 8 funcionários, que junto do Francisco têm a missão de satisfazer os seus clientes. Francisco não hesitou, levou-nos até a Nova Vida para conhecer o outro espaço da Kitecart. Então, a Kitecart surge em 2015, um projeto que começou lá na zona dos Rasta, Golfo dos Rasta. Começamos a empreender. Na medida que o tempo foi crescer, aí começamos a conhecer novas pessoas que têm também já enveredado nesse caminho e decidimos então, por sua vez, dar um espaço, né? Um espaço mais avançado, que é aqui onde nos encontramos. Aqui viemos desde 2019. A Kitecart, ela conta neste momento cerca de 8 funcionários. Como é do conhecimento do público, dos nossos clientes, familiares e amigos, nós temos 2 repartições. Nós temos aqui, que é a lixeira, a Golfo 2 Lixeira, e temos também a nossa repartição no Nova Vida. Então, todo o corpo da equipe comporta cerca de 8 elementos. Temos 8 funcionários. Margarida Domingos, mais conhecida por Magui. Vou fazer 1 ano de trabalho aqui. É bom, não tem nada de reclamar e gosto muito de trabalhar com ele. É uma pessoa muito paciente e que sabe dar conselho quanto ao trabalho e eu gosto. Sou o Francisco Quintas Tavares, estou há 1 ano nesta empresa que é Kitecart e prosseguimos com o nosso procedimento que algumas das vezes é quem faz os vestidos e os acabamentos da roupa. Olá pessoal, esse é o nosso ateliê do Nova Vida. Estamos aqui na urbanização Nova Vida, Rua 51, prédio 118, mas estamos aqui no Rei do Chão. Indica aí a publicidade. Esse é o nosso espaço daqui do Nova Vida e aqui onde temos a nossa pequena zona de produção, né? Onde o pessoal produz
Temos aqui a nossa exposição, que são algumas camisas. E estamos aqui o lugar, né? Aqui, onde o pessoal pode chegar, acomodar-se, sentar. Temos um cliente nesse momento a ser também atendido, pois tem alguma roupa. É aqui o nosso lugar para poder fazer a prova da roupa. Então, esse é o nosso espaço. Estamos disponíveis para podermos servir toda a gente que deseja entrar em contato conosco e quiser de facto solicitar os nossos serviços. Venha provar da nossa qualidade. Vossa satisfação é o nosso objetivo, esse é o nosso lema. A aderência do pessoal é muito satisfatório, Pois, embora se crescermos mais, para nós é sempre uma mais-valia, porque vai dar aquele input, seja a nível econômico, a nível da expansão da nossa marca. Mas nós temos um fluido muito grande, tanto é que temos estado a pensar ainda a crescer, seja número de materiais e número de funcionários, nesse caso na equipa, que é para dar resposta aos nossos clientes. É muito fluido, aqui é muito mexido, é muito agitado, até mesmo em dias como esse, segunda-feira, como se vê, há um fluxo. Na medida que vamos fazer a entrevista, pode chegar um outro pessoal. Então, o fluxo de clientes está no nível aceitável. Sou um empreendedor de sucesso. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu não começo a me definir com a opinião que os outros dão em relação a mim. Eu considero o sucesso o passo que alguém dá ou até a capacidade que alguém tem de poder alcançar a meta. Quando você estabelece uma meta e conseguiu alcançar, podia não ser a 100%, mas conseguiu alcançar pelo menos a uma medida satisfatória, é de facto um sucesso. E considero, sim, exatamente, o sucesso é relativo, né? Há várias perspectivas. Há quem julga que o sucesso é quando atinge a elite, né? Mas para mim, pelo menos até o nível em que me encontro, se satisfaz aquilo que é a minha meta, os meus desejos também. Isso não quer dizer que não queremos ir muito mais além, né? Mas aquilo que foi estabelecido até aqui, considero-me um empreendedor de sucesso. Esse desafio é muito desafiante, passa o pleonasmo. É que nem uma faca de dois gumes, né? É um desafio muito grande empreender nessa área. Primeiro, eu olho o desafio em duas perspectivas. Primeiro, eu olho muito lá atrás, quando comecei, a esse mundo de corte e costura, alfaiataria, ateliês de costura, que lidam com confecções de roupas. Infelizmente, noutra hora era muito desprezado. Apesar do preconceito de muitos, Francisco não desistiu e continuou com o sonho de ser estilista. E agora pretende internacionalizar a Kitecart. Comecei a empreender numa fase em que sofríamos ainda bullying. A costura era vista como uma profissão de velhos, de idosos, de pessoas sem privilégios, de pessoas que não tinham, não têm rumo, não têm por onde ir, se lançam por ali. Comecei nessa fase. Esse foi o primeiro desafio que sofremos. Posso aqui nomear como o preconceito. Eu tive que colocar a mão na consciência, fui olhando outros empreendedores que estão no nível mais avançado que eu. Falo aqui da Beatriz Frank, que é estilista, empreende nesse lado. Falo aqui de Nadir Tati, falo aqui de Rui Lopes, entre outras pessoas que empreendem nessa área, que conseguem ter uma autoestima elevada. Falo da Dina Simão, falo de outros empreendedores e outras pessoas. Na medida que eu fui crescendo, na altura ingressei para o ensino médio, frequentei muito a zona, nesse caso a cidade, e fui vendo que há ateliês de renomes e muito conhecidos. Então, por que parar? Qual a necessidade de parar? E aí preferi retornar. Foi aí que comecei com o percurso da Kitecart. Decidi criar uma firma que é para poder avançar. A minha fonte de inspiração, por mais incrível que pode parecer ser, é o meu pai. Não seria diferente, né? É o meu pai, a minha fonte de inspiração, porque eu comecei a me inspirar nele. Eu comecei a ter desafios de superá-lo mesmo. Meu pai é a primeira pessoa que confiou em mim nessa área. Ele queria que eu fosse um expert, né? Uma pessoa muito entendida, com um know-how muito avançado em relação a essa profissão. E comecei a determinar metas para poder ultrapassar. Tanto é que eu disse a ele: vou costurar mais do que você. E hoje costuro mais do que o meu próprio pai. Ele reconhece isso. Mas tenho todo respeito e admiração, e é a minha fonte de inspiração. Mais longe que puder, até ao ponto de internacionalizar a nossa marca. Nós queremos atingir o nível da elite, o nível grande, o nível de aceitação profunda a nível do mercado. Nós queremos ter uma
uma fábrica, uma indústria, embora somos uma pequena indústria, nós queremos ser uma indústria grande, que comporta um bom número de profissionais capazes de satisfazer a produção nacional. Nós queremos atingir esse. Muita gente desconhece ainda o quão rentável é essa área. Pouca gente desconhece, e além de desconhecer, pouca gente quer investir porque ainda está com preconceito do que não é a melhor área, não é uma área que tem tanto prestígio, estás a ver? Diferente de ser um jornalista, diferente de ser talvez um professor, um engenheiro, um homem profissional ligado à saúde, diferente da nossa área, nós ainda sofremos vários preconceitos. Então, há pessoas que infelizmente não injetam. Já solicitamos também investidores e houve barras, né, a quem nos apresentou disponível que é para poder auxiliar, mas já houve pessoas que também já colocaram a mão no nosso projeto e em projeto de muitas outras pessoas que têm sido alavancado de forma exponencial. É rentável, é rentável. A prova de que é rentável é que é um mercado atualmente muito concorrido. Tanta gente agora tem entrado no mundo da corte de costura, tem sido profissional, tem feito aqui e acolá. E se há muito crescimento numa área porque é rentável, né? Porque se não fosse rentável, as pessoas iam morrer, iam parar, aquilo terminaria por ali. Então é muito rentável em termos econômicos. Agora, os lucros variam de acordo com a projeção que cada um tem a sua própria firma. Há quem lucra 2.000 kwanzas, né? Há quem lucra 200 milhões de kwanzas. Nós usamos vários tipos de tecidos, os de grande qualidade e de menor qualidade. Nós usamos tecidos que têm aceitação pública, né? Que cabe pelo menos no bolso de todos. Nós aqui trabalhamos com dois públicos, sejam aqueles do ponto de vista econômico mais avultados, aquele do ponto de vista econômico um pouco mais baixo, né? Satisfazemos todos estes dois públicos. Nós usamos bons tecidos de qualidade, nomeadamente o sarja, sarginha, cetim inglês, cristal, que são tecidos popularmente conhecidos já pela maioria. São esses que nós usamos para a confecção de vestidos, de roupas de safaris, de blaze. A nível de o mundo de corte e costura é muito grande. Na altura, vezes aqui eu ensino isso aos meus estudantes ou até profissional, partilho com eles essa ideia. O mundo de corte e costura é muito amplo, muito grande e presente em quase todas as áreas. Presente em quase todas as áreas. Por exemplo, o computador, quando ainda novo e adquirido, é colocado numa pasta, confeccionado por um profissional de corte e costura. O avião comporta elementos de costura, porque há tecidos, os cadeirões ou os bancos são produzidos por um profissional de costura. Se ires para uma loja, você encontra a costura presente em cortinas, calhar em consumíveis de escritório, alguns como cadeiras. A costura é um mundo muito grande. Costura-se, aplica-se no mundo ligado a cadeirões, há costuras mesmo só especificamente ligadas à produção de bancos, de automóveis, há costuras industrial que está mais levada ao mundo da indústria, há cortinas, por exemplo, industriais, há cadeirões industriais, os fardamentos da polícia ou do Ministério do Interior são todos produzidos por um profissional de costura. Há ateliês de costura mista, onde se produz absolutamente tudo, e há umas que são específicas, que só produzem roupas de forma individual, por exemplo, só de homens. Há ateliês que produzem roupas submedidas só de mulheres, mas nós somos um ateliê misto, nós produzimos muita coisa, produzimos absolutamente tudo que esteja ao nosso alcance de produzir. Há coisas que é óbvio, né? Não conseguimos ainda produzir, porque não temos máquinas suficientes que nos ajudariam a produzir. Então nós somos um ateliê misto porque produzimos absolutamente tudo que estiver ao nosso alcance para podermos produzir. Roupas masculinas, femininas, uniforme, como é o nosso slogan, né? Nós produzimos fashion style e uniforme. Fashion style, roupas de fashion, de festas, de modas, e uniforme que são roupas individuais. Também fizemos trabalhos personalizados, personalizamos roupas, personalizamos, nesse caso, logotipos de empresas e muito mais. Do mais baixo, sem kwanza.
do mais alto podem chegar até 200 mil kwanzas ou 150 mil kwanzas, dependendo do tipo de obra, mas os preços variam nesse intervalo, né? Nós temos, em relação à nossa política de pagamento, nós aceitamos duas modalidades. O cliente pode fazer uma modalidade quando fazer a solicitação do artigo, caso quiser um artigo daqui, né, uma roupa sob medida, e caso ele vier para poder fazer reajuste numa peça, terá de fazer o pagamento a 100% ou também a 50%. Temos duas modalidades, o cliente é livre de fazer. Não aceitamos 3 prestações, né? Estamos apenas 2 prestações. Em relação ao tempo de entrega, nós temos um privilégio tão grande que é um elemento que eu julgo ser muito diferenciador em relação aos outros, né? Nós temos sido capazes de satisfazer os nossos clientes em tempo recorde. Nós temos um total de 15 dias no mínimo, que é para podermos entregar uma encomenda que um cliente solicita. Se for um vestido, se for uma peça qualquer individual ou coletiva, nós vamos variar. Damos no mínimo 15 dias para podermos produzir, mas o tempo pode variar ou para mais ou para menos. Há clientes que queiram com urgência e podemos produzir em menos tempo, mas 15 dias é o nosso período. E nós temos uma base de dados, né? Seja, embora tradicional ainda, onde registramos as medidas do cliente. O cliente pode fazer a medida só uma vez, não precisa fazer 2 vezes. Quando solicitar, ele na KitKart tem o privilégio de ligar e dizer: olha, preciso mais de um fato, mas não tenho como chegar aí e pagar a parcela. Como já temos a lista de medida e apenas produzirmos, a nossa lista de medida, ela consta vários elementos, né? O prazo de entrega, que nos permite fazer o controle para não nos perdermos aqui e acolá. Registramos o tecido, o modelo, para não nos perdermos o que é que o cliente solicitou. Então, na KitKart, os nossos clientes têm esse privilégio. É verdade, tem esses casos. Há quem engordou, então nós questionamos ao cliente: como é? O tamanho continua mesmo, ficaste mais pequena, engordei um pouquinho, aumenta um pouquinho. Se aqueles casos, olha, manda fotografia. Olha, há casos até que os clientes de fora, falo fora de Luanda, Cabinda, Kwanza Sul, solicitaram roupas a nós. Através de uma fotografia, nós produzimos a encomenda do cliente e mandamos para o cliente. A tempo recorde chegou e serviu na boa, né? Gostaram perfeito das nossas encomendas. Então temos esse lado. Para quem quiser entrar em contato conosco, nós temos as redes sociais. Nós estamos no mundo digital, em que a imersão digital está a revolucionar o mundo de tal maneira que quem não se coloca neste caminho acaba por ficar atrás. Temos as nossas redes sociais, temos TikTok, temos Facebook, temos Instagram, tudo KitKart Atelier. KitKart Atelier encontras Instagram, Facebook e TikTok. Temos também o WhatsApp, que é o call center da empresa, que é o 948 92 45 e 98. Esse é o número central da empresa, qualquer um pode entrar em contato. Só ligar com insistência, né? Temos tido aí uns problemas mínimos de rede, pronto, esse é o país, né? Embora não sou chamado aqui nesse instante a falar dessas questões, mas pronto, se insistir, se mandar mensagem via WhatsApp, que a comunicação é muito mais fluida, não há essas pautas, estamos aí. 24/24, o nosso WhatsApp está conectado. Pois embora há uma exceção alizinha, mas se estivermos acordados, conseguimos dar aí um toque. Portanto, vamos apresentar o ateliê. Como vejam aqui, nós temos um vestido de gala, top de gama, né? Temos aqui o vestido, temos também isso com um tecido que agora entrou no nosso mercado angolano, que é o tecido de lantejola. Temos aqui os safares. Produção, essa ainda não terminou, está em fase de acabamento, mas esses já terminaram, todos eles bonitinhos. Aqui na KitKart você tem também a vantagem de ter uma sala de estar, que é essa, que é a zona em que o cliente chega e senta à vontadinho. E nós temos aqui a nossa zona de produção. Essa é a nossa zona de produção. Temos máquinas de alta qualidade, máquinas industriais, são essas as máquinas. Temos aqui os profissionais trabalhando, temos máquinas de costura direta e as máquinas de acabamento, que são essas aqui. Essa é a nossa zona de produção, é especificamente para os nossos profissionais, né? Aqui onde fizemos a conservação dos nossos artigos, produzidos por nós ou deixados pelos clientes. E chegamos ao fim de mais um programa Batalhadores. És batalhador e quer ver a sua história contada tal como a do Francisco? Entre em contato com a nossa produção.
Cadilo TV, e teremos o gosto de contar a sua história aqui no nosso programa. Subscreva o canal, ative o sininho, comente o que achou do nosso conteúdo. E não te esqueças, um dia seremos grandes.